Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. É o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço nada a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço uma da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. A partir de agora, entra no ar Laços de Família. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Um programa comprometido com você e seu lar. Meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama. Aqui, assuntos importantes são abordados com responsabilidade e à luz da Palavra de Deus. Restaura, Senhor, minha família. Restaura o amor na minha família. Laços de Família. Seu lar sendo tratado com seriedade e amor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Apresentação: Paulo Lopes e Ana Luísa. Vem desfrutar do amor
de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus que o Rei entrar em seu coração. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos de volta para mais um programa Laços de Família. Este programa que tem sido apresentado de terça e de quinta-feira. Às terças e às quintas-feiras, o programa Laços de Família, ele chega até você, chega até a sua casa, chega até a sua vida. E tem um objetivo, tem um compromisso, que é de tratar de assuntos referentes ao dia a dia da família, aos problemas da família, aquelas questões familiares que muitas vezes são difíceis de serem resolvidas, não é? E eu convido você a ficar conosco aqui na programação de hoje, porque o tema hoje vai ser um tema importante. Mas aqui ao meu lado a minha esposa Ana Luísa. Ana, tudo bem? Sim, meu amor, tudo bem? Boa noite a você também que acompanha o nosso programa. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente, né? Porque sabemos que muitas famílias precisam realmente de orientação, precisam de ajuda, estão passando por sérios problemas. E eu creio que nessa noite Deus tem algo preparado para você e para sua casa, como tem acontecido em todos os nossos programas. Inclusive, Ana, todos os programas são importantes. Todos os programas nós trazemos assuntos que são referentes à família. Mas o tema de hoje, em especial, ele fala sobre algo que pode ser desconhecido para muitas pessoas. O tema de hoje é problemas espirituais, né? O tema de hoje fala sobre aquilo que muitas vezes os nossos olhos não veem, mas que está sendo a causa de muitos problemas na vida, no casamento, na vida de filhos, enfim, em muitos lares. Porque as pessoas estão lutando, elas estão lutando de forma natural contra algo sobrenatural. Então, nós vamos falar hoje sobre problemas espirituais. É um tema muito importante. Nesse programa, as pessoas irão aprender como detectar se o problema ele é físico ou se o problema é espiritual. Como saber, né? Então, você que está aí ligadinho já no nosso programa, fique atento, acompanhe com carinho, compartilhe esse vídeo, né? Envia convites para os seus amigos, porque vai ser um tema que vai abrir os olhos de muitas pessoas e você vai descobrir realmente com quem você está lidando com esse problema dentro do seu lar. Porque talvez o grande problema, a grande dificuldade de muitas pessoas, ela saber que ela está enfrentando um problema dentro de casa, um problema na família, mas o que ela talvez não saiba é que por trás daquele problema existe uma força espiritual do mal que está gerando, que está causando aquele problema. A raiz daquele problema, daquela mudança de comportamento, de mudança de atitude, seja não um problema físico, não um mau comportamento, não um mau gênio, como dizem, mas um problema espiritual. E como lutar contra esse problema, né? As pessoas não podem fechar os olhos, Lopes, para o lado espiritual. Porque muitas pessoas, ela está enfrentando um problema dentro da casa dela e que ela já fez de tudo para resolver esse problema. Já procurou ajuda médica, já procurou psicólogos. Já deu conselho. Então, tudo que ela pôde fazer, essa pessoa fez. E ela percebe que, assim, nada resolve, nada. Se é um problema de saúde, as medicações não têm efeito nenhum. Ela sente dores, já fez todos os exames, não dá nada, né? No casamento, tanto pode ser ou o marido, ou a esposa, ou os filhos, tem um comportamento estranho. De repente, ela não entende, ela fala, por que de um dia essa pessoa está de um jeito e no outro dia ela muda completamente? Não, e aquela pessoa, por exemplo, o casal, por exemplo, vai dormir muito bem. Eles conversaram, eles brincaram, eles se divertiram, tiveram uma noite talvez maravilhosa e que ela se sentiu assim muito feliz. Mas no outro dia, quando ele acorda, ele é uma outra pessoa. O comportamento dele é completamente diferente. E ela fica perguntando,
Como é que pode? Como é que pode? Então, é sobre esses assuntos que nós vamos tratar já aqui no programa. Mas eu queria, Ana, que as pessoas que estão assistindo o programa de todo o Brasil, elas participassem com a gente, né, pelo Facebook. A página do Facebook tem um campo dizendo assim, comentários, compartilhamento, né, o campo para curtir. A pessoa interaja, que ela participe, que ela dê a participação dela, né? É muito importante, porque hoje a internet, o Facebook, ele alcança milhares de pessoas, né? Então, é uma forma de nós ajudarmos aqueles que estão precisando, porque realmente, gente, olha, é um assunto muito sério e importante que nós vamos falar aqui no nosso programa hoje, e que pode ser a resposta para muitos problemas de muitas famílias. Então, ajude o seu próximo. Talvez você não tenha conhecimento porque essa pessoa não falou com você, ou você não sabe, ou ela não é uma pessoa reservada, não fala. Mas, de repente, ela está precisando. Sem você saber, você vai estar ajudando alguém. Então, é importante você compartilhar tanto na sua página, né, na sua linha do tempo aqui do Facebook, como também você enviar o convite para os seus amigos. Né? Vai enviando. Ele só você colocando o dedinho, enviar, e vai para um monte de amigos. Né? Se eles não assistirem agora, porque talvez não estejam conectados ao Facebook, mas o convite vai estar lá. Se ele entrar de madrugada ou amanhã, ou depois da manhã, ele vai ver que o convite está lá. E o vídeo vai ficar hospedado na página da igreja. Então, se não assistir agora à noite, ela vai ter oportunidade de assistir depois. E você vai estar ajudando da mesma forma. Muito bem, então você pode fazer isso agora, tá? Compartilhe o programa para nós podermos ajudar o maior número de pessoas possível. Tá vendo? Já tem gente compartilhando, ó, que bacana. Isso é legal, né? Já tem pessoas compartilhando, mandando para a família, mandando para os amigos. E é importante que você faça isso. É muito importante, porque com certeza você vai estar ajudando outras pessoas. E tem pessoas já participando do programa, né, Ana, aqui pelo Facebook. Sim, nós temos, assim, tanto pessoas que já estão aqui ligadas, como pessoas que estão mandando também um comentário, né? E é muito legal, gente, que vocês participem conosco, manda seu recadinho, dê aqui o seu olá, né? A sua participação, porque a gente sabe que vocês estão aí ligadinho do outro lado e faz companhia pra gente aqui, tá bom? Ó, nós temos já aqui, Lopes, a Adriana Queiroz, ela tá dizendo boa noite a todos. Lá de Ilha Comprida, né? É, de Ilha Comprida. A dona Maria Helena também. A Elisiane também está acompanhando e ela diz assim, boa noite, pastor, boa noite, Ana. E ela está dizendo aqui que ela está, ó, pronta para assistir, no caso, ela antes, né, de começar o programa, e ela está assistindo lá do trabalho. Uhum. Tá vendo? Quando a pessoa ela tem realmente o desejo, a vontade, Lopes, ela não mede esforço. Você vê, a Elisiane está trabalhando, mas está lá ligadinha no programa. Isso mesmo, tá vendo? Né? E não perde a oportunidade de ser abençoada. Nós temos também aqui a Sônia Maria lá de Tu. Abraço para você, Sônia. A dona Renata Silva também está ligada. A Ana Maria Palma, lá de Campinas. A Graça Luz está aqui. E ela está dizendo assim, momento tão esperado. Uhum. Olha que legal, tá vendo? Temos também aqui a participação do senhor Sandro. Ele diz, boa noite, pastor Paulo. Dá um alô para minha família, esposa Renata e Sara. Então, nós já demos aqui, né? Um beijinho para a Sarinha, tá? Um abraço para Renata. Deus abençoe o senhor, seu Sandro. Temos também a participação da Rose Luísa. Está dizendo boa noite. Temos a dona Neuza, lá de Neuza Santos, lá de Itu. A Lourdes Vieira Rita, também de Itu. A Andréia Pires também já está ligada aqui. A dona Neuza está dizendo boa noite para a gente, para todos que estão acompanhando a programação. Uhum. E, enfim, muitas participações. Então, e você pode participar com a gente também, tá? Então, fique à vontade, a página do Facebook está à sua disposição. Então, nós vamos ouvir um trecho de uma canção e eu volto em seguida, enquanto você vai compartilhando, enquanto você se prepara, e em seguida a gente já retorna para o nosso tema de hoje, tá? O nosso tema são problemas espirituais, né? São forças espirituais que são invisíveis, mas são devastadoras. Então, daqui a pouquinho, você confere com a gente aqui na nossa programação. Nós vamos mostrar essa canção e eu volto em seguida com todos vocês. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir.
e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu poder nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu poder nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Todas as sextas-feiras, às 7:30 da noite. Laços de Família. Uma reunião de fé para lhe ajudar a lutar e a vencer todos os problemas que têm tirado a paz e a alegria de seu lar. Neemias, então, declarou como a boa mão de Deus estivera com ele e todos fortaleceram as mãos para a boa obra. Deus quer reconstruir o seu lar. Sexta-feira, às 7:30 da noite. Na Igreja Graça e Verdade, a Igreja da Restauração. Rua Pedro Gonçalves, 1041, Centro, em Indaiatuba. Participe! Envie seu e-mail para familia.igv@gmail.com. Fé, amor e otimismo. Laços de Família. Muito bem, nós vamos então agora aqui no nosso programa ao momento da orientação. Nós vamos agora falar sobre esse tema tão importante que são os problemas espirituais. Vamos acompanhar. No programa Laços de Família. Momento de orientação. Um conselho do coração de Deus para o seu lar. Muito bem, para nós falarmos do tema de hoje, problemas espirituais invisíveis, mas avassaladores, eu gostaria de ler Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. O tema, o texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse:
Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Bem, amigo e amigo ouvinte, nós escolhemos esse texto para falarmos desse tema, problemas espirituais, porque precisa ficar bem claro para as pessoas que nem todos os problemas que nós enfrentamos na vida, sejam problemas de saúde, sejam problemas conjugais, sejam problemas sentimentais, problemas financeiros, não é? Distúrbios, nem todos os problemas são de ordem física. Nem todas as doenças, por exemplo, são patológicas. Aqui, a Bíblia mostra claramente que uma mãe, ela foi até a presença do Senhor Jesus porque ela havia detectado, ela havia chegado à conclusão, por algum motivo que nós aqui não sabemos, mas ela havia chegado à conclusão de que a filha estava horrivelmente endemoniada. E diante do fato, através da fé daquela mãe, a fé que a mãe manifestou, a filha foi liberta daquele problema espiritual. Mas é importante você ter clareza, né, Ana, que nem todos os problemas que uma pessoa enfrenta são problemas físicos. Por exemplo, há pessoas agora que estão assistindo o programa, estão acompanhando o programa pela Rádio GV, também pela Rádio Manancial, e elas estão enfrentando um problema, por exemplo, com alguém na família muito doente. Só que essa doença, como você até comentou há momentos atrás, ela já foi nos melhores médicos, já fez tratamento, né? Já trocou de remédio, já trocou de médico, já trocou de hospital, já trocou de clínica, ela já trocou de tudo. Mas o problema insiste, o problema persiste, e o pior, que muitas vezes o médico faz aquela bateria de exame e ainda nem encontra a origem daquele problema. E quando isso acontece, a pessoa ela entra em desespero. Porque ela quer uma resposta. Ninguém gosta de viver no sofrimento, né? A pessoa não entende por que troca de medicação, passa para outra medicação e faz tudo quanto é tipo de exame e a pessoa fica desesperada. Ela fala, o que eu tenho? Não, e faz, por exemplo, hoje tem exames muito avançados, né? Sim, por exemplo, aquelas ressonâncias magnéticas, aquelas tomografias, né? Sim. Computadorizada. Quer dizer, hoje tem equipamentos avançadíssimos. E os médicos dizem assim, olha, vamos fazer esse exame que a gente vai descobrir o que ela tem. Aí faz aquele exame e o médico fala assim, olha, ela não tem nada. E muitas vezes a pessoa, ela ouve do médico assim, isso é psicológico, é da sua cabeça. Uhum. Você não tem nada. É algo psicológico. Só que a pessoa sabe que não é. Ela sabe que tem algo com o que está acontecendo com esse familiar e que a pessoa reclama, às vezes ela está com dores, de repente a dor sai de um lugar, vai para outro. Parece que a dor anda, Parece né? que a dor tem perna. Você já viu dor com perna? Dor não tem perna, mas tem pessoas que a dor fica andando pelo corpo dela. E a pessoa entra em desespero. Aí, como explicar algo assim, né? E isso quando diz respeito, no caso, ao problema físico do familiar. Uhum. Agora, existem outros tipos de problema. Às vezes o problema, ele é conjugal. Por exemplo, a pessoa casou, desde o início do casamento, ou o marido ou a esposa sempre foi uma pessoa maravilhosa, um casamento maravilhoso. Nos primeiros anos, por exemplo, né? Uhum. Havia o diálogo, Sim. Eles conversavam, eles passeavam, eles se alegravam, eles se entendiam. O carinho, o amor, o né? respeito. O respeito. Aí, de uma hora para outra. Aí de uma hora para outra, ou então a pessoa sabe que tal dia alguém entrou na casa dela e depois daquele dia o casamento não foi mais o mesmo. Ou então alguém jurou, você não vai ser feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. Então, uma série de coisas que vai acontecendo na vida da pessoa, que a pessoa fala assim, isso não é normal. Não é normal, porque como que pode a pessoa da noite para o dia mudar, né, o comportamento?
E os filhos, da mesma forma, de repente aconteceu da noite para o dia, a casa parece que virou de perna para cima e a pessoa fala, o que está acontecendo? E às vezes, por exemplo, o marido está em casa e a mulher conversa com ele, ele responde numa boa. Ela pergunta assim, você quer um café? Ela vai e faz um café e ele agradece e tal. 2 minutos depois, 2 minutos, ele se transforma em outra pessoa. Aquela pessoa calma, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa meiga, aquela pessoa que estava tudo em paz, de uma hora para outra já começa a responder de forma agressiva, já fica ríspida nas palavras dela, já fica uma pessoa nervosa, já começa a xingar, já começa a ameaçar. A mulher fala assim, meu Deus, parece que entrou uma coisa no corpo desse homem. Ele estava tão bem há minutos atrás. E é muito importante, Lopes, a pessoa ela saber realmente com o que ela está lidando. Por quê? Porque o que vai acontecer, como a gente vê em muitas famílias, a pessoa não sabe que é um problema espiritual e ela começa a colocar a culpa na pessoa. Não, porque você é que não presta mesmo. Porque você está fingindo. Você uma hora mostra ser uma pessoa, daqui a pouco você é uma outra pessoa. Então ela atribui, no caso, por exemplo, que é a pessoa. Você falou que nunca mais ia encontrar aquela mulher. Você Nunca jurou para mim. Você jurou para mim que nunca mais ia encontrar aquela mulher. Ele fala assim, mas eu não quero. Só que quando eu caio em mim, eu já tô me envolvendo com ela de novo, não é? Mas e a mulher acredita que é safadeza do marido, não é? Ela acredita que o marido está sendo hipócrita, que está sendo um falso, um fingido, e muitas vezes não é. Muitas vezes aquela mulher, ela fez alguma coisa para prender ele. Então, ele quer ficar com a esposa. Só que preste atenção, quando ele tá junto da amante, ele sente saudade da esposa e fica pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô destruindo o meu casamento, tô destruindo a minha família. Aí ele não fica bem com a amante percebe. Aí quando ele chega em casa, arrependido, ele chega perto da mulher, parece que tem espinhos. Ele começa a sentir mal perto da mulher, começa a ficar nervoso, irritado. Então, se é um sofrimento para a mulher, também é um sofrimento do marido, quando o problema é espiritual. Porque quando o problema é espiritual, e nós estamos lidando de um assunto aqui, Lopes, que é importante falar, que nós não estamos tirando nada da nossa cabeça, nós não estamos inventando nada, porque isso é uma coisa bíblica, está escrito na Bíblia, várias passagens que falam de pessoas possessas, pessoas com problemas, você acabou de ler aqui, que fala sobre a filha dessa senhora que estava possuída por um espírito maligno. Então, quer dizer, nós temos que estar com os nossos olhos muito bem abertos e saber que nós vivemos num mundo espiritual. Existem lutas espirituais, né? E o que acontece? Se a pessoa detectar isso e ela enxergar dentro da casa dela o problema que ela está enfrentando e ela perceber hoje, durante o programa, que realmente é algo espiritual, então ela vai saber com quem ela está lidando. Não é? Ela vai saber com que está lidando, mas ela precisa também se utilizar das armas corretas, né? Que são armas espirituais para poder vencer esse problema, que é o que não acontece normalmente, porque às vezes a mulher ela percebe que alguma coisa tá errado, ela sabe que houve uma mudança drástica no comportamento do marido, ela tá vendo, por exemplo, que os caminhos do marido estão trancados, não é? Ela tá percebendo, por exemplo, que a filha dela, o genro, financeiramente eles entraram numa fase de total e completa miséria. Ela tá vendo, ela sabe que alguma coisa está errada, porque eles eram prósperos, eram trabalhadores, estavam bem, de uma hora para outra as coisas começam a dar tudo errado, começa tudo ir por água abaixo. Não é verdade? Não é assim que acontece? Só que aí ela diz assim, tem algum problema, mas o que é que eu vou fazer? Então ela tenta dar conselho, ela tenta orientar, ela tenta de um monte de formas, mas se o problema ele é de ordem espiritual, não é com conselho, não são com palavras que o problema vai resolver. E o pior de tudo é que às vezes a pessoa fala assim, ela procura alguém que mexe com feitiço, vai lá e para fazer, aí fica sabendo, fizeram um trabalho para você, para sua família, para os seus filhos, enfim, foi feito um trabalho para destruir a tua família. Aí a pessoa fala assim, você vai ter que fazer agora um outro trabalho para desfazer esse. Quer dizer, ela está procurando um lugar que foi feito mal, a fonte do mal, para trazer o bem. Não existe na mesma fonte que jorra o mal, jorrar o bem. Né? Então a pessoa ela fica tão desesperada, Lopes, porque ela não tem conhecimento. O poço que você tira água doce, você não tira água salgada. E o poço que tira água salgada, você não tira água doce. Por quê?
Porque não pode, da mesma fonte, jorrar água salgada, água amarga e água doce. Então, aquele local que faz coisas ruins para as pessoas, não vai fazer o bem para ninguém. E aí, então, aí que tá. A pessoa, ela não sabe onde procurar, ela se depara diante de um problema que ninguém dá solução para ela, que a família dela está se destruindo, né, os filhos, o casamento, está tudo se destruindo, não consegue arrumar emprego, de repente, da noite pro dia, tinha um excelente emprego, ficou desempregado, nada, tudo que a pessoa faz, tem um excelente currículo, formado, né, a pessoa formada, o familiar formado. Não, e o currículo é tão bom que quando chega lá na empresa, as pessoas pegam o currículo e falam assim, olha, seu currículo é ótimo, que bacana, tá, olha, esse lugar aqui tá garantido para você. Isso num dia. No outro dia chega lá, mudou a história. Mas por que mudou? Porque existe o mal, o espírito maligno que foi lá e já amarrou tudo para aquela pessoa não ser bem-sucedida, para não ser feliz. Então é isso que nós estamos aqui querendo fazer no programa hoje, é abrir os olhos da pessoa para que, se dentro da casa dela, ela percebe que algo está errado, né? Ela sabe como que é a vida dela, mas se ela está percebendo que algo não tá normal, ela começa a ouvir vozes dentro de casa, ela começa a ver vultos, a pessoa, o familiar acorda, o filho acorda desesperado à noite, né? Mãe! E às vezes os pais acham que a criança tá ali fingindo. Você tá ficando maluco, menino? Vai dormir. Acha que o filho tá mentindo, tá fingindo porque quer ficar no quarto com o pai, com a mãe na cama, e às vezes não é. Às vezes a criança realmente ela tá vendo espíritos malignos dentro de casa. Né? Então, a pessoa às vezes ela tem insônia e nada consegue controlar aquela insônia da pessoa. Aí ela fica, o familiar, ela dorme, ela acorda, o marido ou a esposa está lá acordado e não consegue dormir. Aí tudo parece estar desabando dentro de casa. E a pessoa começa a ficar triste, começa a ficar desesperada, começa a questionar um monte de coisa, por que está acontecendo isso? E acaba, e toda vez que tem um problema e a pessoa fica desesperada, ela vai procurar ajuda em algum lugar. Olha, você quer conhecer se uma pessoa ela sofre de um problema espiritual? Você quer detectar isso? Olha para as noites dessas pessoas. Porque à noite, na calada da noite, na escuridão da noite, são aquelas horas em que se propaga, se evidencia muito mais claramente a presença do mal. Por exemplo, uma pessoa, Ana, que ela tem perturbação espiritual, ela procura evitar o dia e ela procura se ocupar à noite. Por exemplo, tem gente que não gosta da luz, né? A pessoa parece que ela sente prazer em tudo que ela vai fazer à noite, né? À noite. E tem pessoas, por exemplo, que à noite ela não consegue dormir, né? Ela tem insônia à noite, ela sente pavor à noite, ela fica muito angustiada à noite, ela fica andando na casa. Tem pesadelos terríveis, ela tem medo de dormir, né? Por causa disso. E outras, elas se trancam em lugares assim escuros, fechados, começa a dar aquela depressão, muitas começa a sentir aquela síndrome do pânico, né? E não sabe o que fazer, ela fica desesperada. A pessoa fica, a cabeça dela parece que uma coisa que fica atormentando dentro dela de noite, que parece que ela vai ficar louca. Né? São muitos sintomas que pode estar atormentando de repente o familiar, né? E ela está presenciando isso, e hoje ela está ouvindo isso e pode ajudar esse familiar. Você quer ver? Você sabe que tem pessoas que elas bebem porque são viciadas na bebida, né? Elas começaram, quer dizer, viam o pai bebendo, aí começou a beber e se tornou viciado, hoje é um alcoólatra. Mas existem pessoas que o vício dela não é um problema orgânico. O vício dela é um problema espiritual. Sabe por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa, para ela se embriagar, ela precisa beber 1 copo, 2 copos, 3 copos, 1 cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas, 4. Ela tem que beber um monte. Tem pessoas que ela tem um espírito do vício. Se ela colocar 1 gota de bebida na boca, ela se transforma de um minuto para o outro. Você vai ter a impressão que ela bebeu 1 litro de cachaça e na verdade ela bebeu só um pouco. Mas aquele pouco deixou ela daquele jeito. Por quê? Porque com a bebida o mal se manifesta. Porque na verdade existe já um espírito que acompanha aquela pessoa que quando ela toma aquele golinho ali,
Na verdade, ela já está alimentando e já fez aquele espírito, às vezes até se incorpora na pessoa. É como se uma porta abrisse para o mal entrar. E a pessoa sai, vai para os bares, começa a beber, depois volta, maltrata a família e promete, quando a pessoa volta, chora. E chora. Chora porque a pessoa, Lopes, nenhuma pessoa em sã consciência quer viver uma vida de sofrimento e fazer a família infeliz. Ninguém. Deus não criou o ser humano para destruir ninguém. Só que as pessoas têm que ter consciência que existe um mal espiritual. E quando ele entra na vida de uma pessoa, ele causa destruições devastadoras, terríveis. Né? A falta da presença de Deus abre as portas para o mal entrar. E, por exemplo, se a pessoa, ela fala, mas eu nunca fui em nenhum lugar mexer com os encostos, com os espíritos malignos. Mas se na vida dela não houver a presença de Deus na casa dela, no lar dela, naquele familiar, não tiver debaixo da proteção de Deus, e alguém tiver inveja dela, por exemplo, uma pessoa que tem um casamento feliz vai despertar inveja de quem não é feliz no casamento, não é? Se a pessoa tem uma família linda, com filhos maravilhosos, uma família muito bem estruturada, você pode ter certeza que a alegria de um vai despertar a tristeza de outro. E quando desperta a tristeza de outra da pessoa, e aquela pessoa não for uma pessoa de Deus, ela vai partir para cima e falar, se eu não sou feliz, fulano também não vai ser. Ela joga praga, olho grande. A Bíblia fala que a inveja é pior do que trabalho de feitiçaria. Então é a Bíblia que está dizendo, não somos nós que estamos inventando. A Bíblia diz assim, cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas a inveja, quem pode resistir? Né? Exatamente. Às vezes a pessoa, quando ela é feliz, a casa dela está feliz, ela vê a família toda estruturada, ela tem prazer de trazer pessoas em casas, porque ela quer repartir aquela alegria, né? Só que às vezes a pessoa, ela não tem vamos dizer assim, não é uma malícia, a sensibilidade de entender que aquela pessoa que ela, às vezes, de repente, ela está trazendo dentro de casa, vai despertar algo nela. Você tá falando isso? Eu tenho certeza que tem muita gente acompanhando o programa agora que diz assim, olha, tava tudo bem aqui em casa. Quando aquela fulana, quando aquele fulano entrou aqui em casa, eu senti que o clima mudou, a atmosfera mudou. Eu senti que as coisas aqui em casa começaram a ficar toda enrolada. Por quê? Por causa disso, aquela pessoa já vem, ela já vem, é como se fosse um instrumento do mal. Exatamente. Que está entrando na casa. Aí se a família não tem proteção, se a casa não tem proteção espiritual... E quantos casamentos a gente já não ficou sabendo que se destruiu, que acabou, porque a esposa, na inocência, trouxe uma amiga para frequentar a casa. A amiga vem e vê aquele ambiente gostoso, bonito, um lar feliz, e desperta dentro dela o que é a inveja. E ela fala, eu quero um lar desse para mim. E daqui a pouquinho ela chega assim... No móvel da casa dela, depois que a amiga vai embora, ela olha assim e fala assim, ué, que terra engraçada aqui em cima do móvel. Que terra? De onde caiu essa terra? Ela olha assim, cheira, olha que negócio estranho. A amiga já deixou uma terrinha ali. Da onde foi que ela trouxe aquela terrinha? Então, aí começa o que acontece. Ela traz com a maior inocência, a amiga chega em casa, passa um tempo. Essa pessoa que era muito feliz no casamento, a família que era muito bem estruturada, já começa a ter problemas. Né? Um começa a ficar doente, o marido que já não quer mais voltar para casa começa a brigar com a esposa do nada. Os dois, quando um olha para o outro, parece uma aversão que não consegue ter palavras mais de amor, de carinho. Quer dizer, aquela atmosfera maravilhosa já começa a desabar. Né? Aí mas só que quando ele estava fora de casa, quando ele estava lá no local de trabalho, ele pensou assim, né? Eu vou chegar em casa, né? Vou chegar em casa com um sorriso nos lábios, vou cumprimentar minha esposa, vou dar um abraço carinhoso nela, vou pedir perdão para ela, vamos recomeçar nossa vida, porque eu amo a minha esposa, eu quero viver bem com ela. E a esposa em casa, do mesmo jeito, falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou tomar um banho, vou ficar bem cheirosa, vou ficar produzida, bonita pro meu marido. Quando ele chegar, eu vou receber ele com um sorriso nos lábios, vou dar um abraço nele, vou dizer para ele que eu amo e tal. Então, os dois, na verdade, estão lutando pela reconciliação. Mas quando eles estão longe, né? Sente tudo isso, né? Só que quando ele chega em casa, quando olha para a cara dela, quando ela olha para a cara dele, eles são tomados de um sentimento que não vem deles. Que não vem deles. Tanto que há momentos atrás eles estavam fazendo planos para a chegada. É que naquela hora,
quando os dois estão perto para concretizar todo aquele momento que eles sonharam o dia todo, aquela saudade, aquele clima que eles prepararam, quando chega ali o mal, ele entra no meio e separa. E começa a colocar algo ruim dentro do coração do um, começa a colocar algo ruim no coração do outro, aí eles não entendem por que está sentindo aquilo. E às vezes a esposa, olha só para você ver, o problema espiritual ele é devastador. Às vezes o marido, ela chega perto dele, ela sente um cheiro de perfume de mulher que ele nem tem, mas ela tá sentindo o cheiro, fala, que cheiro é esse? Esse perfume de mulher. Ele fala, mulher, não tava com mulher nenhuma. E esse cheiro, como é que você explica isso? Ela tá sentindo, mas não tem cheiro nenhum. Só que o mal faz ela enxergar que é o marido que é sem vergonha, ou que é a esposa que tá diferente com ele. Quer dizer, o mal faz a pessoa ver coisas que não existem. É o mal que coloca. O mal espiritual a pessoa não vê, mas ele trabalha como se ele está presente, só que a pessoa não enxerga. Então ele faz coisas acontecer, só que ele faz a pessoa enxergar que é o marido, ou é a esposa, ou é o filho. Né? E ela não consegue enxergar o porquê que está acontecendo aquilo. Então começa a ter as brigas, começa a ter o desentendimento. Só que essas brigas, no fundo, talvez é um esforço desesperado da mulher tentando resolver aquilo. Então ela fala, ela conversa, ela grita, ela esperneia, xinga, mas no fundo, sabe o que ela está dizendo? Socorro. Ela está pedindo socorro. No fundo, ela está querendo resolver aquele problema, porque ela está vendo que vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais, vai chegar uma hora que vai acontecer uma tragédia naquela casa, ela não quer que isso aconteça. Então, a única arma que ela tem, a única ferramenta que ela tem é essa, é gritar, é brigar, é ficar questionando, é fechar a cara, é dizer que não vai fazer a comida pro marido. Ou no desespero ela fala assim, por que você não fica logo na rua? Por que você não vai embora? É tudo que o mal quer. Tudo que o mal quer é isso. E a pessoa entra em desespero. Só que tem casos, Lopes, que chega até ao extremo, né? Quando parte para agressão realmente física, né? Quando às vezes o marido bate na esposa, a esposa vai para cima do marido e acaba os filhos presenciando aquela desgraça toda dentro de casa, né? Então, a gente vê diariamente nos jornais tantas tragédias acontecendo. E a gente sabe que não é um problema só físico. Por trás da maioria dos problemas que as famílias enfrentam hoje são problemas espirituais. Tudo por quê? Por falta da presença de Deus na casa da pessoa. Você sabe que tem muitas mães agora acompanhando o programa de todo o Brasil, que às vezes ela pergunta assim, olha só, fala, meu Deus, na minha casa nunca houve um caso de uma prostituta. Minhas irmãs sempre foram mulheres direitas, trabalhadoras. Eu sempre fui uma mulher direita. E eduquei a minha filha com amor, com carinho. Minha filha cursou, sabe, na medida do possível, boas escolas. Nós demos tudo para ela, nada faltou para ela. Mas essa mãe percebe que a filha, Ana, ela tem um espírito com ela, que é um espírito de prostituição. Exatamente. Chega, por exemplo, final da tarde, dá um ciricutico na filha. Fica inquieta, né? Ela começa a ficar inquieta, eu vou sair, e ela muda, ela fica transtornada. E a filha sai, às vezes volta no outro dia de manhã. Fica a noite toda na bagunça. E a mãe se pergunta assim, meu Deus, como é que pode uma menina que foi tão bem criada, tão bem educada, ter um espírito desse? Tá com um, tá com outro, tá com um, tá com outro. Durante o dia ela é uma beleza. Mas vai chegando à noite, parece que encosta o negócio nela e começa a levar ela. Então a mãe percebe que ela tem o perfil de uma prostituta. Mas ao mesmo tempo a mãe sabe a educação que ela deu para aquela filha. A mãe sabe como aquela filha cresceu, né? Tudo, a formação da filha, sabe que não é da filha aquilo ali. Sabe que alguma coisa aconteceu que levou a filha a mudar da noite para o dia. Então, isso é o quê? É isso que nós estamos querendo nessa noite, abrir os olhos das pessoas. Porque não adianta ela querer lutar com a filha. Não adianta ela querer lutar com o marido, com o filho, ou lutar com a esposa, achando que o problema está na pessoa. Porque quando o mal é espiritual, independe do sentimento da pessoa. O mal controla, Lopes. E das intenções da pessoa. Que às vezes a pessoa tem ótimas intenções, mas ela não está conseguindo colocar em prática as intenções dela, porque existe uma força maior que a domina e ela não consegue agir como ela quer. Porque aquele espírito, ele realmente entra, às vezes toma a mente da pessoa, toma o coração da pessoa, o corpo da pessoa, e é como se ele falasse assim, eu aqui agora vou ditar a regra, você vai fazer isso e acabou. E a pessoa não tem domínio sobre os sentimentos. Exemplo, talvez tenham pessoas em casa agora dizendo assim, mas como é que pode um espírito entrar no corpo de uma pessoa?
Nós não temos espírito dentro de nós? Então, Não é? nós somos feitos de corpo, espírito. Exatamente. O ser humano é corpo, é alma e é espírito. Dentro desse corpinho aqui, tem um espírito. Não é? O que está falando com você agora é espírito, usando a matéria. Compreende? Ora, se tem um espírito aqui dentro, pode ter mais de um. Não é? Como aconteceu no caso da filha dessa mulher que eu li aqui na Bíblia para você. Ela foi até Jesus porque ela detectou que no corpo da filha dela havia um demônio, havia um espírito maligno. Como que ele entrou lá? Não sei, mas ele entrou. Ela estava sem proteção espiritual. Essa é a verdade. É, exatamente. E o caso que pode estar acontecendo com essa pessoa que está agora acompanhando o programa. Com a família dela, né? Com a família, né? E é muito importante, nessa hora, a pessoa realmente, ela procurar pensar agora, assim, qual é a direção que eu vou ter para eu poder resolver esse problema. Porque no caso dessa senhora, ela foi muito inteligente. Ela ouviu a fama de Jesus, que já havia expulsado muitos demônios, libertou muitas pessoas, curou muitos doentes. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma chamada que fala sobre essa sexta-feira, amiga e amiga, para você que está acompanhando aí o nosso programa, vou colocar aqui essa chamada, ó, que fala sobre o que vai estar acontecendo nesta sexta-feira na Igreja Graça e Verdade, na reunião Laços de Família, uma reunião pela reconstrução dos lares, uma reunião para a reconstrução da família, tá bom? Então, e em seguida, nós vamos voltar, Ana, mostrando para ela, aqui dentro da Bíblia, as armas que ela tem que usar, as atitudes que ela tem que tomar para mudar essa situação. Porque detectou que o problema é espiritual? Detectou que o problema fugiu da sua condição de resolver? Detectou que o problema está além da sua capacidade humana? Bom, então está na hora de você apelar agora para as armas espirituais. Então, nós vamos já falar sobre esse assunto. Mas, primeiro, ouça essa chamada. Ouça. E eu volto em seguida com todos vocês. Todas as sextas-feiras, às 7:30 da noite. Laços de Família. Uma reunião de fé para lhe ajudar a lutar e a vencer todos os problemas que têm tirado a paz e a alegria de seu lar. Neemias, então, declarou como a boa mão de Deus estivera com ele e todos fortaleceram as mãos para a boa obra. Deus quer reconstruir o seu lar. Sexta-feira, às 7:30 da noite. Na Igreja Graça e Verdade, a Igreja da Restauração. Rua Pedro Gonçalves, 1041, Centro, em Indaiatuba. Participe! Programa Laços de Família. Muito bem, nós estamos então de volta com o nosso programa Graça e Verdade, aqui pelo Facebook, né, a nossa página Graça e Verdade, e também pela rádio igv.net e também pela rádio Manancial, 103.3 FM, para a cidade de Itu. Então, você ouviu essa chamada, né, Ana? Nós vamos estar nesta sexta-feira, 7:30 da noite, no nosso primeiro encontro em favor da família, né? A reunião chamada Laços de Família. Por quê? É uma reunião onde nós vamos justamente orar, clamar a Deus pela reconstrução do seu lar e também nós vamos trazer assuntos importantes que vai ajudar essa pessoa, vai dar uma direção para essa pessoa que está passando por problemas a resolver os problemas dela. É uma reunião muito importante, voltada para a família. Então, se a pessoa que está assistindo agora tem problemas na família, tem familiares sofrendo, é uma ótima reunião, porque é uma reunião que nós estamos tratando tanto de problemas que pode ajudar também fisicamente, orientações, como principalmente o lado espiritual, que é o que nós estamos falando aqui, que, né, nós iremos orientar daqui a pouco como a pessoa vai proceder. Então, uma reunião muito importante que a pessoa já deveria colocar agendado lá, que tal dia ela tem esse compromisso, porque vai trazer muitos benefícios e bênçãos para a casa dela. E por que nós estamos fazendo isso? Porque o texto sagrado diz que Neemias, ele durante 52 dias, ele trabalhou, ele fez a parte dele confiando na aliança que ele tinha com Deus, e em 52 dias
eles conseguiram reconstruir as muralhas de Jerusalém e guardar e preservar a vida do povo dele. 52 dias. Isso foi tão impressionante que os próprios inimigos tiveram que admitir que eles conseguiram, porque a boa mão de Deus foram com eles. Foi por intervenção de Deus que eles conseguiram realizar uma obra tão grandiosa daquela num tempo tão curto. E essa é a nossa fé, que nós também vamos durante 52 dias estar voltados a esse momento de fé, sabendo, crendo que Deus está conosco e que esse problema que o senhor e a senhora está enfrentando em casa, na sua família, Deus vai dar vitória para você. Você crê? Porque essa mulher, né, Ana? Essa mulher aqui na Bíblia que nós lemos, ela detectou que o problema da filha era um problema espiritual e ela agiu da forma correta. Ao invés de ficar, sabe, batendo a cabeça de um lado para o outro, desesperada, aflita, angustiada, ela já foi a quem? Ela foi aquele que, como você falou, ela tinha ouvido dizer que... Ouviu a fama de Jesus. Né? Que Jesus tinha poder para libertar, para curar, para expulsar demônios. Foi isso que ela fez. Ela foi até Jesus. Você imagine quanto tempo essa mãe, Lopes, ela presenciou essa filha dela com esse espírito no corpo. Imagine quanto que essa criança sofreu. Então, ela ficando impotente, quer dizer, quem tem o poder de expulsar um espírito maligno? Quem é que tem o poder? Quando a pessoa detecta que tem o mal? Eu acredito que ela deve ter feito muitas coisas, só que quando ela ouviu a fama de Jesus, do que Jesus estava fazendo, ela tomou a atitude correta. Ela foi até Jesus. E a Bíblia fala que ela era de uma outra região. Ela era estrangeira. Ela saiu de onde ela estava, enfrentou todas as dificuldades, deixou a filha lá em casa daquele jeito e foi até Jesus. Que não se relacionava com os judeus, né? Mas mesmo assim, ela não se importou com as dificuldades. Ela foi até Jesus porque ela cria. Ela sabia que Jesus tinha o poder para libertar a filha dela. Só que até ela chegar para Jesus, nessa passagem aqui, quantos obstáculos que ela não enfrentou, né? Quantas coisas, até os discípulos queriam impedir que ela chegasse até Jesus. Quando ela foi até Jesus, Jesus não falou com ela no primeiro momento. Os discípulos pediram para Jesus dispensar ela, mandar ela embora, porque ela vinha atrás clamando, gritando, insistindo naquilo, clamando. E Jesus falou assim, olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Aquele não era o momento de Jesus tratar dos gentios. Aquele era o momento de Jesus tratar dos judeus. Exatamente. Mas ela foi tão insistente, tão perseverante, né? Que ela enfrentou a distância, ela enfrentou a palavra negativa de Jesus naquele momento, ela enfrentou a imposição dos próprios discípulos. Jesus falou assim, mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela poderia ficar chateada, ela poderia ficar aborrecida, transtornada, porque ela esperava algo, né, de Jesus naquele momento. Ela ouvindo assim, dar os cachorrinhos, pô, ele tá tratando a minha filha como um cachorro. Ela podia ter pensado na hora e ficado revoltada e virar as costas e ir embora, né? Mas naquela hora, o que ela fez? Aquilo não mexeu com a fé que já estava dentro dela. A fé dela era tão grande, a fé dela era tão consistente, a confiança que ela tinha em Jesus era tão segura, que ela não se abateu por nada disso, porque ela sabia que ela ia voltar para casa com a resposta do problema dela. Ela tinha isso no coração dela. A fé dela era tão grande que mexeu com Jesus. Porque Jesus falou, mulher, grande é a tua fé. Aquilo mexeu com Jesus, porque ela foi humilde. Ela adorou Jesus e ela pediu misericórdia para que Jesus tivesse misericórdia da filha dela, né? Porque ela sabia a dor, o sofrimento que a filha estava enfrentando, sofrendo com aquele espírito ruim dentro dela. Só que ela enfrentou tudo. Talvez essa pessoa que está acompanhando o programa agora, a situação que está a casa dela, muitas pessoas já falou para ela, olha, não tem mais jeito para você. Ela só ouve palavras negativas para fazer ela desanimar, para ela fazer desistir, principalmente esse mal que já está agindo na casa dela. E ela própria, cansada da situação que ela já está enfrentando há tanto tempo. Talvez há anos você vem enfrentando esse problema, há anos você vem com essa luta, com essa batalha, com esse inferno que você está vivendo, não é? Mas a pergunta é, será que há fé dentro dela? Então, aí que tá. Por que ela conseguiu a libertação da filha dela? Tá vendo? Foi fazendo um monte de corrente, um monte de propósito para a filha dela ficar liberta? Não, foi a fé dela em Jesus que moveu, o poder de Deus foi lá onde a filha dela estava. Jesus só deu uma palavra, vai, por causa da tua fé, tua filha está livre. E é importante você ter falado isso, viu, amiga e amiga? É importante, porque eu quero deixar bem claro que você não vai chegar na igreja nessa sexta-feira e a gente vai estar fazendo aquelas orações de invocação de demônios, não. Não é nada disso, não.
Nós não vamos ficar falando assim, ó, espírito que está na casa dela, vem aqui agora, manifesta aqui, espírito que está no pai, na mãe, no irmão, no vô, na avó, no tio, na casa. Nada disso. Nós não estamos ali na igreja para chamar o mal. Nós estamos ali, amiga e amiga, para mandar o mal sair da sua casa. Essa mulher, a filha dela estava endemoniada na casa dela. Jesus não mandou o espírito, Ana, sair da filha dela e entrar no corpo da mãe, não. Para poder libertar. Jesus falou assim, mulher, vai. Ela foi até Jesus, é o que essa pessoa vai fazer. Ela vai até Jesus na igreja. Quando ela chegar lá diante de Jesus, ela vai mostrar para Jesus a fé dela, como essa mulher fez. Quando Jesus ia enxergar dentro dela essa fé, que nada impediu ela de estar ali, nada tirou a confiança dela, quando Jesus enxergar essa fé na hora, Jesus vai enxergar, mas o mal também vai enxergar. Aquele mal que está na família dela, vai enxergar a fé dela e vai receber uma ordem de Jesus, ele vai ter que sair. Então, tudo depende da fé dessa pessoa. O vício vai sair. Vai sair. Né? O vício vai sair. A amante vai sair da vida do marido. Aquela doença vai sair. O médico vai ficar admirado de ver que mesmo que ele não tenha encontrado nada, não tenha diagnosticado nada, ele vai descobrir que o mal saiu. A dor desapareceu, o mal saiu. Acabou aquele problema. Então, aquele mal vai sair. A fé é tão importante, Lopes, mas é tão importante que a fé leva a pessoa direto diante de Deus, diante de Jesus, toca em Deus, toca em Jesus e faz o milagre acontecer. A fé é algo tão precioso, se a pessoa soubesse, ela tinha que guardar como algo precioso que ela tem dentro dela e não deixar ninguém, voz negativa nenhuma, roubar essa certeza de dentro dela, que Jesus tem o poder para libertar. Porque a pessoa já lutou, né? Ela sabe que os filhos, o marido, a esposa, aquele problema com a mãe, é um problema sério. Ela já tentou de tudo. Não adianta ela continuar insistindo em algo que ela sabe que não vai conseguir resolver. Ela tem que partir agora para Jesus, como essa mulher fez. Ela tem que partir agora em busca da solução do problema espiritual, em busca da solução do problema que só o Senhor Jesus pode dar. Então, ela não pode agora olhar para as distâncias, não pode olhar para o tempo, se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor. Ela não pode olhar se o problema é muito antigo, não é tão antigo. Não é nada disso. Você vai colocar algo no seu coração. Eu vou, nesta sexta-feira, na igreja, na reunião Laço de Família, eu vou buscar Jesus pela minha família, porque ainda que todos digam que não tem jeito para o meu filho, não tem jeito para minha filha, não tem jeito para o meu casamento, não tem jeito, para Deus tem jeito. Eu vou buscar o milagre, eu vou buscar a solução para o problema da minha família. Tudo depende da determinação da pessoa. Ela já tem que sair de casa, Lopes, a partir do momento que ela já está ouvindo isso, ela já tem que colocar isso dentro dela. E sair determinada de casa, eu vou lá, porque eu tenho certeza que Jesus vai resolver o problema da minha família. Porque se ela não colocar isso dentro dela, tirar todas as dúvidas, todas as vozes erradas, vozes negativas de dentro dela e guardar a confiança dela em Deus. Quer dizer, não tem o que fazer se ela não tiver fé. Exatamente. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ficar chorando adianta? Não adianta. Se lamentando Elas adianta? devem ter chorado muito. Ficar na cama trancada no quarto durante o dia, quarto escuro, adianta? Resolve o problema? A vida está passando, ela está sofrendo, vai acabar morrendo nesse sofrimento se ela não tomar uma atitude. Será que a autocomiseração resolve? Ai, que coitada de mim. Olha, eu tô com pena de mim. Ah, como eu sou infeliz. Ah, como eu sou sofredora. Ah, como eu sou uma abandonada. Ah, resolve. Não resolve. Nada disso resolve. Então, o que adianta você ficar usando as armas naturais contra um problema que é sobrenatural? Contra um problema que é invisível, mas é real. Né? Você crê em Deus? Deus é invisível. Você crê nele. Ele existe. O mal também existe. É invisível também. Deus ajuda? Deus atua? Deus opera? Opera. O mal também age. Então, o que a família, o que a sua família precisa, né, Ana? A pessoa precisa entender isso. O que a sua família está precisando é de ajuda espiritual, é de proteção espiritual, é de uma intervenção divina, porque contra os males espirituais, só mesmo algo espiritual para mudar essa situação, para transformar essa situação. A presença de Deus na casa da pessoa não deixa o mal entrar, Lopes. Não deixa. Porque aonde a presença de Jesus está, pode ver que quando Jesus chegava num lugar, os demônios já ficavam atormentados com a presença de Jesus. Se a pessoa for buscar Jesus para a casa dela, para a família dela, Jesus estiver presente na casa dela, eu duvido que o diabo entre na casa dessa pessoa. Eu duvido. Eu duvido que a inveja pegue nessa família. Eu duvido que fizer algum trabalho de macumba vai entrar nessa casa se a pessoa realmente tiver fé em Jesus, tiver um compromisso de lutar pela sua família, levar a presença de Deus para a casa dela. Eu duvido. Porque na história de Neemias,
Neemias aqui, a história de Neemias é tão maravilhosa que na história todinha de Neemias tem todos os detalhes que a pessoa precisa para ela conseguir levar a bênção para casa. E dela. é por isso que nas sextas-feiras nós vamos falar sobre a história de Neemias na hora da reunião, a reunião Laços de Família. Por causa disso. Porque a história de Neemias ela é completa. E um detalhe que eu até comentei hoje na mensagem do Pão Nosso de Cada Dia, é que Neemias, quando ele ficou sabendo que o povo estava destruído, ele falou assim, eu vou lá, eu tenho que lutar por esse povo, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele chegou lá, ao invés de ele se preocupar com o povo, ele se preocupou em levantar a muralha em volta da cidade. Por quê? Que era proteção. Era proteção. Não é? Ele sabia que a família, o povo estava como estava, porque eles haviam perdido a proteção, que era os muros de Jerusalém. Então ele falou assim, olha, se nós queremos mudar a vida do povo, primeiro tem que cuidar da proteção. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente. Se nós queremos, se você quer que a sua casa, que o seu lar, que a sua família seja restaurado, seja reconstruído, comece pela proteção, comece pelos muros. Porque colocando o muro, o mal não toca mais. E aí, a reconstrução, com certeza, vai acontecer. É maravilhoso, né? Eu já vejo coisas grandiosas Deus vai fazer na vida daqueles que realmente estão entendendo isso e que realmente tomar uma decisão, Lopes. Olha, a Bíblia fala assim que nós temos que aproveitar as oportunidades, né? Uhum. A pessoa está tendo uma oportunidade maravilhosa diante dela, né? E se realmente ela se dispor a buscar, eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Amiga e amiga, vamos falar com Deus? Tem algum... Você tinha falado, tinha uns nomes aqui, Nana, que era para oração? Então, você pode falar de algumas participações Pode. aqui? Nós temos a participação do Cássio, ele diz assim, também estou aqui ligado nesse programa show, é só colocarmos em prática. Tudo passa, mas a palavra não. É isso Ele mesmo. está dando valor à palavra de Deus, né? O Osmar Jaques também está ligado no programa. A Priscila Lima diz o seguinte, às vezes não consigo assistir ao vivo, mas sempre ouço durante o dia, pois depois de Jesus é a minha família. Vê que Isso bacana? mesmo, tá vendo? Tá É isso vendo? mesmo. Quer dizer, Lutar ela pela não família. pode, aquilo que nós falamos, às vezes a pessoa não pode assistir agora, acompanhar agora, mas amanhã, o horário que tiver para ela disponível, ela vai acompanhar. Exatamente. Né? Por isso é importante da gente estar O programa fica aqui disponível, né, É. no Facebook, para todas as pessoas poderem assistir. Porque se é na rádio, a pessoa perdeu, não tem mais como a pessoa ouvir de novo. Mas pelo Face tem, né? Graças a Deus tem aí a oportunidade da pessoa assistir a hora que ela quiser. Um abraço, né? dona Priscila. Isso aí. A Paulina, ela também está acompanhando. É agora que ela fala, ó, dá um alô, por favor, para os pacientes internados no Hospital Oliveira Camargo. Ela me mandou pelo WhatsApp a foto de 3 folhas de caderno com nomes de pessoas que ela e a dona Helena estiveram lá no hospital e pegaram o nome das pessoas que elas foram visitar. Então está aqui com a gente, tá, Paulina? A gente vai orar daqui a pouco por essas pessoas também. O senhor Joel da Costa, ele está dizendo assim, compartilhando aqui, pastor, com os irmãos da África, que terão acesso amanhã. Já de 4 horas e já são 1 da madrugada. O fuso horário já é muito tarde, né? Bacana, tá vendo? Já tá compartilhando também, né? Legal. A dona Cleide Dias da Silva também está dizendo boa noite. A Priscila de Moraes está acompanhando. A dona Maria Aparecida lá de Itu tá chamando nós de casal lindo. Olha que fofa. Obrigado, dona. Minha esposa sempre fala isso para mim, dona Cida. Obrigada, viu? Beijinho para a senhora, dona Cida. A Fátima Milane Luz também está acompanhando. A Cícera Simone Fernandes também está ligadinho. João Roberto de Moraes. O Estevão Milane. A Silvana Lux, também lá de Tu, está dizendo boa noite. A Rita Savioli também está assistindo. A Amanda Pires, ela está dizendo assim, boa noite, pastor e dona Ana. Ótimo vídeo, sem palavras. Que bom, né? Obrigada, Amanda. Obrigada, ainda bem que ela está A gente fica feliz se o programa, de alguma forma, chegou a essa pessoa e produziu algo bom dentro está dela. sendo útil, né? E abriu, talvez, a mente dela para ela enxergar contra o que ela está lutando. E nós queremos, a nossa intenção realmente é ajudar todos, né? Temos a Rosângela Vieira que está acompanhando, o Edgar Valeriano, o Luiz Cláudio Vieira da Silva lá Só de dá Itu, né? Só Itu. Olha, Itu aqui tá arrebentando. E ainda o Luiz Cláudio está dizendo assim, muito bom. Ele está falando a respeito do tema, né? O Cássio está dizendo olá de novo. A dona Cleide Dias da Silva diz assim, programa maravilhoso, muito bom. Nós temos a participação, Lopes, do Felipe Teodoro. Ele está dizendo assim, boa noite. Ore, por favor, para minha bisavó, que está internada em estado grave. Dona Hilda. Ela chama, né? Tem 95 anos, teve um AVC e está no hospital na Santa Casa. E Oswaldo Cruz, de São Paulo. Ela precisa muito. Ela está na UTI. Os médicos disseram que ela tem cura, mas precisa de muita oração
né? No caso, por conta da oração, tá dizendo aqui. Os próprios médicos falaram isso? Tá vendo? Bacana. Tá? Ó, os próprios médicos reconhecem que tem coisas que só Deus pode fazer. Para fazer, verdade. A Tatiane Vitorino também está ligada no programa e está dizendo boa noite. O Luiz Claudio está dizendo pro Felipe lá em cima. Vamos orar, Felipe, tá vendo? Mesmo, Todo Felipe. mundo na mesma fé aqui, Felipe. A Caroline Araújo de Moraes está dizendo boa noite. O Fernando Savioli está aqui ligado. Fernando, um abraço, Fernando. Que bom ter você por aqui. Aparece, Fernando. Quantos anos, né? A Caroline Araújo de Moraes está dizendo aqui assim, para mim e pela minha família. Uhum. A dona Virgínia Montalti também está ligada no programa e dizendo boa noite. O Felipe Deodoro está agradecendo aqui, dizendo muito obrigado, ela precisa muito. A Andressa Deodato disse boa noite, palavras de fortalecimento. E o Felipe Teodoro fala assim, olha, eu sou católico, mas conto com a oração de você. Estou todos os dias vendo vocês. Que bacana. Então, o que nós vamos fazer agora é isso. Nós vamos orar, tá? Vamos agora, eu e a Ana, vamos orar aqui. Queria que você em casa também orasse com a gente, pra gente concluir o nosso programa de hoje, tá bom? Como que é o nome da senhora? Deixa eu ver aqui de novo. Dona Hilda. Dona Hilda, né? Nós vamos orar pela Dona Hilda. Vamos orar por todos os pacientes do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, que foram visitados ontem pela Paulina e também pela Dona Maria Helena. Diz assim, alguns nomes, Ana, que você tiver. Alguns nomes aqui da Benedita Maria Pereira. Deixa eu abrir aqui a Rose, Dalina Trindade, Janaína Moraes, Juraci, Janaína de Cássia, Rosemary, Zélia, Carolina Pinheiro, João Vinícius, deixa eu ver outra aqui, a Vanessa, Leíra Aparecido da Silva, Marcela Jussara dos Santos e Família, Yasmin, Esther Caroline Ribeiro, Kelly Regina Pereira, Heloísa, Márcio Pompato, deixa eu ver mais uma folha aqui. José dos Santos Neto, Renato de Souza, Adriana Rodrigues, Camila Gomes, Jonathan de Larese, Odila Pinese e o Rodrigo Pinese. Legal, tá vendo? Esses nomes aqui são nomes que os nossos obreiros, os obreiros da Igreja Graça e Verdade, que toda semana vão nos hospitais orar pelas pessoas, dar uma assistência espiritual para as pessoas, eles marcam os nomes, né? Principalmente a Paulina, que é a responsável do grupo do hospital, a Dona Helena está sempre acompanhando, a Dona Regina de vez em quando vai junto, a Dona Norma também está. Então, nós temos uma equipe, né? Uma equipe de homens e mulheres de Deus, de fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Pai. E há tantas pessoas, meu Deus, precisando do toque das Tuas mãos. Quantas pessoas, meu Pai, precisando de uma providência divina, precisando de um milagre. Quantas, meu Pai? Quantas pessoas não aguentam mais esse fardo pesado? Não aguentam mais, meu Pai, carregar essa dor na alma, essa dor no coração, essa aflição. Quantas não são as pessoas, meu Pai, que às vezes chegam a pensar que melhor que viver é morrer, porque não aguentam mais a situação que estão enfrentando. Sabe, meu Pai, pessoas doentes, como essas pessoas que estão internadas, que estão no hospital, pessoas que estão desenganadas pela medicina. Meu Pai, pessoas que hoje estão dependendo exclusivamente de um milagre. Toca com Teu poder, meu Pai. Toca com Teu poder, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Abençoe, meu Pai, esta senhora que foi vítima de um AVC. Mas o próprio médico disse que o milagre pode acontecer. Então, meu Pai, faz este milagre acontecer. Toca, meu Pai, na bisavó do Felipe. Toca naquela senhora. Toca com Teu poder, meu Pai, cura, liberta. Toca, meu Pai, em cada pessoa que se encontra nesse leito de um hospital, liberta. E liberta também a família, meu Pai. Liberta esse lar que tem sido tão castigado pelo mal. Sim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faz aquilo que nós não podemos fazer, meu Senhor. Meu Deus, entre nessa casa, nesse lar, Senhor. Envia um anjo, meu Deus, em cada lugar onde se encontra, meu Pai, essa pessoa necessitando, meu Deus, de um milagre, Senhor. Necessitando, meu Deus, do Teu poder. Meu Senhor, essa casa que está sendo bombardeada, meu Pai, com tantos problemas espirituais, meu Senhor. E essa pessoa já fez de tudo, meu Deus. Ela precisa da Tua presença no lar dela, meu Senhor. Então nós pedimos a Ti, meu Senhor Jesus, entra nessa casa agora, Senhor. E que a Tua presença, meu Deus, venha iluminar
reinar nesse lar. Que a tua presença, meu Deus, dentro dessa casa, meu Deus, venha dar ordem para toda a força do inferno sair, meu Senhor. E que essa casa seja iluminada. Que a tua paz, meu Deus, esteja presente nesse lar agora. Em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Porque a batalha, a luta tem sido grande. Os desafios têm sido tão grandes, meu Pai. A ponto desta pessoa perder o gosto pela vida. Perder o desejo de viver. Há pessoas, meu Pai, que não aguentam mais. Não suportam mais, meu Deus, tanto problema. Por isso eu te peço, coloque a tua mão e abençoe. E desde já, meu Pai, abençoe a reunião desta sexta-feira. Que essas pessoas que irão sair de casa com fé, determinadas, meu Pai, dizendo assim, eu vou em busca da proteção da minha família. Eu vou em busca da reconstrução do meu lar. Que o Senhor venha honrá-las e abençoá-las. Que o Senhor venha manifestar o teu poder, meu Pai, e fazer um milagre acontecer. Então, abraça cada pessoa, toca com o teu poder, liberta, livra, meu Pai, e dê vitória. Dê vitória, meu Pai, porque a nossa família nós colocamos em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amiga, amiga, olha, guarde uma coisa que eu vou dizer para você. Talvez você diga assim, pastor, mas por que Deus vai me abençoar se eu não mereço? Por que Deus vai se preocupar com a minha família se a minha família não merece? Meu amigo, se fosse por questão de mérito, nem eu estaria aqui. É verdade. Não é por mérito, é pela graça. Sabe o que significa a palavra graça? Graça de Deus? Favor não merecido. É verdade. Nós somos abençoados é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. Eu não mereço, você não merece. Já fizemos tantas coisas erradas na vida, não é verdade? Mas a Bíblia diz que somos salvos pela graça, como um dom de Deus, não por obras. Então, entenda uma coisa. Deus não está perguntando para você se você é um santo para ser abençoado. Não. Ele está perguntando assim, você crê no que Jesus fez por você? Você crê que Jesus deu a vida para provar que Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar? Então, essa é a questão. Se você crê que Jesus deu a vida por você e pela sua família, então, nessa força é que você vai buscar a restauração do seu lar. Tá bom? E amanhã então, né, Ana? 7h30 da noite. 7h30 da noite temos encontro marcado. Você que está acompanhando sempre a nossa programação sabe que vai ser uma bênção para você e para sua família. Muito obrigado, tá, gente? Pela participação de vocês aqui também pelo Facebook. Foi muito bom, né, Lopes? Nós estávamos com todos eles, né? Tenho certeza que o tema de hoje ajudou muitas famílias. Muito bem. E nós vamos voltar, né? Nós vamos estar amanhã, sexta-feira, na Igreja Graça e Verdade, na Pedro Gonçalves 1041. Domingo, 9 da manhã, também o encontro das famílias, né? A família do povo de Deus. 7h30 da noite em Itu, na Professor Luiz Miguel Cristofoletti 358, né? Estaremos lá juntos, né? Também eu, a minha esposa, Luiz Cláudia, Josiane, estaremos juntos em Itu, 7h30 da noite, na Vila São José. E terça-feira, ó, anota aí, hein? Passou a crise de tosse? Então, bem na hora da oração me deu tosse. Me desculpa aí, gente. Então, aí na terça-feira... É que faltou aguinha hoje aqui. Faltou, tá vendo? A nossa garçonete hoje ali não trouxe água, mas não tem problema não. Eu esqueci de pegar, e por isso deu aquela tosse. Mas terça-feira nós estaremos de volta aqui, tá? Terça e quinta, às 9h da noite, nós temos nosso encontro marcado e nós traremos mais um tema muito importante também para as famílias, né, amor? A gente vai anunciar o tema durante os dias aqui, no Facebook, também pela rádio, a gente vai anunciar para todos vocês, tá bom? E alguma coisa? Não entendi. Tem um comentário aqui. Vários comentários, né? Só que tem um comentário assim aqui que o rapaz fala assim, ó. Vocês pedem dízimos? Se pede, tô fora de mercenários. Uhum. Você vê que tem pessoas que estão... Pessoas sinceras, eu acredito que ele é sincero, viu, Lopes? Já aprendeu tanta coisa errada, né? Ele tá falando aqui, é o Rodrigues Prandini. Uhum. As pessoas hoje estão tão desacreditadas em ver tanta coisa errada acontecendo nos púlpitos das igrejas, que as pessoas já estão desacreditadas de encontrar uma igreja séria comprometida com a verdade. Eu vou responder para ele. Nós éramos de uma igreja que dizia que as pessoas eram abençoadas pelo dinheiro que davam e pelo dízimo que davam. A nossa igreja não trabalha assim. Nós não estamos interessados no dinheiro de ninguém. O que nós hoje ensinamos é que somos salvos e abençoados pela nossa fé na pessoa do nosso Senhor Jesus. Exatamente. A oferta na igreja,
O dízimo na igreja é de livre e espontânea vontade para aqueles que querem e que desejam ser. Inclusive, Lopes, a nossa igreja, a Igreja Graça e Verdade, a Igreja da Restauração, é uma igreja séria, comprometida com a verdade e que, de repente, é a porta para aqueles que estão já decepcionados com muitas igrejas, que verdadeiramente querem conhecer o verdadeiro evangelho da graça. Então, o que nós podemos dizer para ele é o seguinte: venha ver e tire suas próprias conclusões. Se você está decepcionado com as igrejas, Rodrigues, tá? É uma oportunidade de você... Rodrigues Prandini, tá o nome aqui. Tá bom. Se ele tá decepcionado, eu achei legal, porque ele foi sincero, Lopes. Muitas pessoas pensam e escrevem, e ele foi sincero aqui. Mas o conselho é esse, né? O conselho é esse. Não adianta a gente ficar falando porque nós somos suspeitos para falar. Indo lá ele vai conhecer, realmente. Vai vir, vai conhecer e vai tirar as próprias conclusões. Eu tenho certeza que ele vai ficar admirado. Vai, também acho. Bom, amiga e amiga, ficamos por aqui com o nosso programa. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Deus abençoe e até o nosso próximo programa Laços de Família. Isso aí. O Felipe tá agradecendo a oração, tá, Lopes? Amém. Ele tá falando muito obrigado pela oração. Continua orando por ela. E em nome de Jesus, se prepara para boa notícia, Felipe. Isso aí, se prepara porque ela vai começar a se recuperar. Em nome de Jesus, ela vai ficar boa pela graça do Senhor Jesus. E ele falou, estou disposto a visitar a igreja. Pode? Ele falou, pode? Claro que pode. Deve. Vai ser muito bem-vindo, Deve, tá? deve. Abraço a todos, gente. Fica com Deus e até o próximo programa. Até lá. Invadiu meu coração e já faz parte de mim. É por isso que eu te amo tanto assim. Te amo, não dá pra esconder. Eu preciso tanto de você. Te amo, não dá pra esconder. Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer. Eu me entreguei de corpo e alma pra você. Foi nas tuas mãos que eu deixei a minha vida. Eu sei que nada nem ninguém vai poder te separar. Só você me deu tantos motivos pra eu te amar. Me encontrou perdido sem motivação. Me aceitou do jeito que eu estava, mesmo assim. Invadiu meu coração e já faz parte de mim. E é por isso que eu te amo tanto assim. Te amo, não dá pra esconder. Eu preciso tanto de você. Te amo, não dá pra esconder. Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer. Te amo, não dá pra esconder. Eu preciso tanto.